Olá, caros amigos, meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. Esse é mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para trocar uma ideia com os nossos colegas da área de recursos humanos. Hoje eu trago um convidado bastante especial, Fábio Scott, para a gente conversar sobre operações de RH. O que é isso, qual é a importância dessa área para as empresas, o que os profissionais que se interessam por ela podem fazer para se desenvolverem. Tudo bem, Fábio? Olá, Eduardo. Tudo ótimo, cara. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com você e, sobretudo, um prazer falar sobre essa área que eu amo e trabalho já aí aproximadamente 25 anos, não porque eu sou velho, mas porque eu comecei a trabalhar muito novo e vai ser muito legal aí esse nosso bate-papo. Muito bem, Fábio. Bom, começando já pela nossa troca de ideias, explica para a gente, Fábio, o que são as operações de RH e por que são tão importantes para as empresas? Muito legal. Bom, operações de RH, Edu, hoje as empresas elas têm definido um escopo de trabalho dentro daquilo que é realmente transacional. Então, toda a administração, gestão da folha de pagamento, isso envolve a operação, o trabalho hard também, e também a gestão dos benefícios e das políticas de recursos humanos como um todo. Tá? Essa é uma área muito vinculada ainda aos processos, embora tenha tomado corpo ao longo desses anos. O que eu tenho sentido muito é que empresas têm cada vez mais profissionalizado a área de operações de RH e vinculado ela muito à área de recursos humanos no que tange a parte estratégica, né? Então, a operação de RH, ela realmente traz esse benefício quando há, digamos, esse particionamento dentro das estruturas do que é realmente parte vinculada às estratégias do negócio, que aí está muito mais ligado aos HRBPs, do que é exatamente o dia a dia da operação. Né? Excelente. E qual é a importância delas? Por que, aliás, eu quero que você me diga não só qual é a importância da área de operações de RH, como quais empresas devem investir nessa área? Bom, a importância da área de operações de RH como um todo é justamente manter esses processos vivos. Né? Imagina o seguinte, hoje você tem falado muito sobre employee experience, as empresas cada vez mais preocupadas com a experiência do empregado. E aí a experiência do empregado, ela não termina só na relação emprego, funcionário-empresa, ela se expande por toda uma comunidade, ela se expande a famílias, né? Então, o funcionário que tem o seu pacote de benefícios muito bem atrativo, desenhado no seu nível de elegibilidade e a gestão disso sendo feita no dia a dia corretamente, ou seja, sem nenhuma disrupção, o salário sendo pago em dia, né? Imagina aquela equipe de vendas, né, que está no campo fazendo um trabalho enorme de venda de um produto novo, no final do trimestre não receber corretamente o seu bônus de vendas. Ou aquele profissional que está dentro de uma linha de produção, trabalhando horas e horas, e o seu controle de horas não está bem efetivo, ou seja, as horas extras desse profissional não vão ser pagas corretamente. Então, as empresas que querem profissionalizar cada vez mais as suas estruturas, cada vez mais os seus processos, e através desses processos atingir indicadores de resultados, tem feito, então, essa divisão, digamos, e dado a devida importância à área de operações de RH. Embora a gente possa chamar de outros nomes também, né? O mercado chama, eu já ouvi HR Service, HR Operations, HR Shared Services, ou simplesmente serviços de RH, ou até mesmo o velho e bom a administração de pessoal, né? Eu lembro muito, assim, quem nunca estudou Adalberto Chiavenato, né? O pai da matéria. Quem faz RH estuda o pai da matéria. E ele traça muito bem essa linha do tempo, né? Ele traz exatamente essas mudanças de que a área de RH ao longo dos anos sofreu, né? Muito interessante. Mas é uma área totalmente
focada em resultados. E se engana quem acha que não, né? Se engana quem acha que a experiência do empregado ela está focada somente no dia a dia, talvez de uma variação de performance, ou no dia a dia de um processo de ciclo de meritocracia. A experiência do empregado envolve muito mais que isso. Empregado satisfeito é empregado engajado. Concordo com você 100%, Fábio. Especificamente sobre o subsistema de folha de pagamento, o que eu sempre digo é: ninguém trabalha de graça, né? Experimenta ficar um dia sem uma empresa pagar os seus funcionários aquilo que lhes é devido, para você ver o tamanho do problema que você tem, né? Então, eu sou um defensor ferrenho das operações de recursos humanos, porque tudo parte dela, né? Se você não remunerar os seus colaboradores em dia, se você não cumprir com aquilo que você promete nos termos mais básicos de salário, remuneração, tudo o que vem depois não faz o menor sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa muito importante, assim, que eu prezo muito e aprendi, não foi fácil ao longo desses 20 e tantos anos de carreira, Edu, é que o modelo de negócio de expansão da área de RH como vem sendo, ele tende a distanciar um pouco a relação com o empregado no dia a dia, né? Tá aí o advento da transformação digital e cada vez mais isso acontecendo. A área de RH ela não está longe disso, ela tende a robotizar processos. Essa é uma tendência e já está acontecendo, já é uma realidade em muitas empresas, até mesmo dependendo da quantidade de funcionários. É humanamente impossível você manter uma equipe toda tão dedicada por tantas horas, né? Então, os processos eles devem sim ser automatizados. Mas essa automação, ela não pode perder a essência, não pode perder o tato com as pessoas. E a área de operações de RH, ela é o primeiro ponto de contato dos funcionários com a empresa. O funcionário, quando ele chega na empresa, quando ele vai ter o onboarding, ele tem que passar pela operações de RH para assinar seu contrato de trabalho, para os formulários de benefícios, para entender sobre as políticas de RH. Então, operações de RH é a vitrine da companhia, é o primeiro ponto de contato mesmo. E aquilo deve ser muito bem feito, sabe? Assim, quem recebe deve receber muito bem. O Employee Experience começa aí. A pessoa iniciando na empresa e tendo esse primeiro contato com a área de operações de RH, e sendo muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem explicado, ela tende já a começar de uma forma diferente, sabe? Muito bom, Fábio. Fábio, para as empresas que têm essa área estruturada, como elas conseguem avaliar a atuação dos seus profissionais de operações? Processos. Não tem como você avaliar esse time, primeiro porque é muito hard. O trabalho gera-se muita demanda. E essa demanda ela tem que ter a mínima interferência humana possível. O que eu quero dizer aqui é que os processos eles têm que estar automatizados para gerar confiabilidade, para gerar acuracidade, principalmente agora com o advento da lei da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. O quanto isso hoje se tornou evidente e necessário, né, que a área de RH tome todos os cuidados com a segurança da informação do funcionário, tá? Mas para que esse profissional seja melhor avaliado pelas empresas, ele não pode só ficar no backstage. Ele tem que ter visibilidade, sabe assim? O que eu gosto bastante de fazer e tenho feito nas empresas por onde eu passei, onde tem esse modelo estruturado, é justamente dar essa visibilidade. É colocar o time também no campo, digamos assim. É tratar o funcionário como cliente. E ele é um cliente. Se ele é meu cliente, eu tenho que tratá-lo bem. Ele é o meu cliente interno. Então, eu não tenho que esperar esse meu cliente, de repente, vir até a mim buscar uma resposta. Eu tenho que ser proativo e dar a resposta a ele que ele precisava. Muitas vezes se antecipar algumas
algumas questões, né? Eu tenho estudado muito sobre business acumen, por exemplo, e perspicácia do negócio, né? Como isso me ajudou a atender esses clientes internos. Então, para ser bem medido, para ser bem avaliado, essa pessoa ela tem que sair do backstage. Ela tem que tornar o trabalho dela visível. Ela não pode ficar tirando pedido, por exemplo, das outras áreas do negócio, dos COEs, dos BPs, né? Ela tem que realmente mostrar os projetos que ela tem participado, que ela tem construído, as políticas que ela tem administrado. Ele tem que ser um gatekeeper, ele tem que ser um portão ali de segurança das políticas, um guardião das políticas, mas também ele tem que dizer, né? Ele tem que mostrar o como ele faz isso. Eu gosto muito de um desenho de comunicação, e aí essa área de comunicação entra muito fortemente, que eu chamo de canal RH. É uma reunião, All Employee Meeting, uma reunião geral, onde são disseminadas várias informações, como, por exemplo, a implantação de um novo benefício, a implantação de novas políticas, a implantação de um novo projeto, algo que vai impactar diretamente a pessoa, muito mais ligado à pessoa, e que, obviamente, vai impactar o negócio se essa pessoa não estiver bem comunicada. Você sabe, Edu, que eu participo muito de pesquisas de engajamento nas empresas, e o menor índice, um dos menores índices, eu acho que só perde para o work-life balance, é o da comunicação. O como a comunicação empresarial ainda hoje ela é falha. E isso vem muito forte junto com o indexador do gerente, então da gestão, mas também com a falta da comunicação ou a falha dessa comunicação. E o HR Operations ele tem um papel fundamental nisso. Excelente. Fábio, você falou um pouco sobre tecnologia, né? Em linhas gerais, não precisa se aprofundar muito, mas o que você tem visto como principais tecnologias que ajudam as operações de recursos humanos e o que você pensa sobre tendência, né? Aquilo que eventualmente a gente pode começar a ver nos próximos anos, mas não em termos de novidade pela inovação, mas em termos de uma inovação que seja prática. O que você tem visto e o que você acha que pode surgir, sei lá, daqui para frente? Essa é uma excelente pergunta, Edu. Tem várias coisas hoje no mercado. Tem grandes players no mercado que fornecem excelentes ferramentas, tá? Mas para você começar a ter uma boa gestão na área de operações de RH e trazer essa acuracidade, né? Trazer processos bem definidos e trazer coerência e confiabilidade, primeiro você precisa ter um bom software de folha de pagamento. Existem vários no mercado, vários. Eu posso te dizer que todos eles funcionam, a engrenagem é muito igual. Primeiro porque tem que estar em cumprimento à lei, né? Bem parametrizado. Mas a parametrização inicial ela é fundamental, porque ela vai dar longevidade aos processos, ok? E aí eu posso falar um pouco do que tem acontecido em termos de tendência. Por exemplo, chatbot, que começou aí talvez uma ideia do e-commerce, não? Você falar ali com um avatar, né? Com alguém que está te dando uma resposta robótica, mas essa já é uma realidade em operações de RH, né? Então, muitas empresas já têm implementado, imagina, empresas acima de 2.000, 5.000, 10.000 funcionários, como da aviação aérea, ou uma atividade hoteleira, né, que seja uma grande metalúrgica, enfim, e que possui funcionários nessa ordem de grandeza, talvez faça um sentido manter esse tipo de ferramenta funcionando, mas funcionando bem, porque como é uma inteligência artificial, ela vai aprendendo à medida que as perguntas vão sendo feitas, né? Ela também cresce à medida e que as dúvidas e as demandas vão sendo geradas, tá? Esse é uma das ferramentas que tem dado certo quando a empresa elege um bom player, que tem dado certo, tá? Muita coisa em cloud, muita coisa na nuvem, tá? Sistema de avaliação de performance, o próprio sistemas de busca de dados, de aprovações dentro das companhias, né? A empresa que está no papel hoje, ela não deveria estar mais funcionando, né? Acho que você entende, assim, hoje os processos estão muito
automatizados, dado a necessidade do governo, por exemplo, das obrigações acessórias. O e-social, ele veio muito, hoje perdeu um pouco a força, mas veio muito forte, trazendo essa tendência da automação, né, de processos e da interface e da integração de várias obrigações acessórias que existiam. Né? Então, muitas empresas tiveram que remodular, refazer seus processos em função do e-social. Mas eu dou um passo atrás, cara. Eu sempre... eu não gosto da ideia de implementar sistemas e criar políticas através dessa implantação, sabe? Criar processos através dessa necessidade gerada pelo sistema. Eu gosto de ter os meus processos já implementados, se antevendo a situações como essa que foi a do e-social. Né? Como gerou aí várias necessidades, inclusive na área de medicina e segurança, que até hoje é uma incógnita se vai ou não vingar dentro do e-social. Né? Sistemas de geolocalização, de registro de horas, né, de ponto, é uma tendência, não tem hoje como você, principalmente agora, não com as pessoas em casa, trabalhando cada vez mais remotamente, como faz o registro das horas trabalhadas? Tem que ter uma ferramenta e que funcione bem, né, e que faça essas interfaces. Então, existem muitas coisas legais no mercado, Edu. A gente pode dizer aqui infinitamente sobre cada uma delas e que tem sido muito tendência. Mas eu acho que a principal, de novo, é que a partir dessas ferramentas a gente não perca a essência, que é lidar no dia a dia com as pessoas, sabe? E principalmente nós latinos, que temos muito essa questão do tato, né, do abraço, da confiança das relações, né? É você, por exemplo, olhar dentro da tua organização e ver uma área de comunicação interna, comunicação corporativa. Um exemplo, tá? Geralmente essas áreas geram muito conteúdo, né? E fazem esse conteúdo chegar até as pessoas, seja através de sites de intranet ou através de e-mails, mailings internos, mas seguramente, assim, com tanta demanda, com tantas coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, eu duvido a pessoa que para ler tudo aquilo que está naquela comunicação. Então, seguramente essa pessoa ainda vai ter dúvidas, ou não vai ter nem lido, e vai procurar alguém. Né? E geralmente, quando tem questões relacionadas ao RH, ela fala com operações de RH. Não tem jeito. Então, essa comunicação ela precisa estar muito bem disseminada. E todas essas ferramentas precisam estar se conversando entre elas de uma forma muito harmoniosa para que possa dar certo. Excelente, Fábio. Bom, já que você falou de América Latina, você teve experiências Latam, né? Quais são os principais desafios que um profissional de operações de RH tem num escopo Latam? Eu adoro trabalhar para a América Latina. Assim, foi uma das experiências que deram certo e que eu aprendi e que eu valorizo muito dentro do meu escopo de desenvolvimento. E não foi fácil chegar lá. Então, tem um desafio grande. Eu acho que o principal dele é você estar aberto a conhecer novas culturas, estar aberto a entender novos processos, principalmente a legislação desses países, que é, eu não diria tão complicada quanto a nossa, mas em alguns deles chegam a ser muito próximas, e algum desses requerimentos legais serem até assim, um pouco mais ultrapassados do que a nossa legislação. Então, tem que entender da legislação local, tem que ter mobilidade, a pessoa tem que estar disponível para fazer viagens, não adianta achar que uma videoconferência ou um simples telefone, isso vai se aproximar da cultura. Você tem que se conectar com as pessoas desses países, entende? E se conectar com eles é realmente você abrir esse espaço e entender a realidade de cada um deles. Por exemplo, os argentinos vivem num cenário de hiperinflação, né? Então, para eles, benefícios financeiros
não fazem sentido, entende? O que faz sentido, obviamente, é ele chegar no final do mês e o salário dele ter valor de mercado. Isso faz muito sentido. Então, os sindicatos locais trabalham muito fortemente para que essa remuneração esteja acompanhando a inflação. Mas benefícios não financeiros, aqueles chamados emocionais, que é uma tendência hoje do Brasil e chegou para ficar, fazem todo sentido para os argentinos. Por exemplo, um day off no aniversário, um short Friday, entende? Um presente, um regalo, como eles chamam, quando a pessoa está se casando, ou quando está grávida, ou quando ganhou o filho, né? Esses benefícios fazem sentido. Já na Colômbia, por exemplo, um benefício de gym, né, de ginástica, como existem hoje vários no mercado, eles adoram. Entende? É um público que gosta desse movimento. E gostam de estar antenados, sabe assim? E no México também, sabe? Eles gostam muito dessa questão. Eles são muito disciplinados, né? Mas você precisa entender cada um desses cenários. Estar aberto, ter mobilidade, aprender com eles e principalmente se conectar. E uma coisa interessante que eu aprendi, cara, muito com eles, você pode ter um melhor inglês, assim, um invejável inglês, aquele de Business School, sabe? Para eles não faz o menor sentido. Ajuda, como profissional de RH, te ajuda, você vai flutuar bem dentro das organizações. Mas falar o espanhol, para eles faz muito mais sentido. Isso demonstra que você está se aproximando cada vez mais. Por mais que você comece ali num portunhol, tá? Mas você se esforçando, eles entendem. Porque eles não se esforçam para falar português, tá? Mas você se esforçando para falar o espanhol e chegar próximo da cultura, eles te valorizam. É interessante isso. Eu aprendi muito com eles. Trabalho ainda com o perfil, com o Escopo Latam, e respeito muito todo o aprendizado que eu tive. Então, tudo que eu tenho feito ao longo desses anos é exatamente entender o mercado local, cada um no seu quadrado, e fazer as políticas acontecerem de acordo com a necessidade e a cultura e a realidade de cada país. Muito bom, Fabio. Falando em idiomas, espanhol, inglês, que dicas de conhecimento técnico você traz para os profissionais da área de recursos humanos ou de outras áreas que desejam trabalhar e ter sucesso trabalhando com operações de RH? Legal. Essa é uma excelente pergunta. Assim, como eu disse no começo, eu comecei a trabalhar muito jovem. E comecei a trabalhar já inserido dentro de uma operação de RH. Era um outsourcing de folha, enfim, de benefícios, e isso me trouxe uma bagagem incrível. Lá no meu primeiro emprego eu fiquei 10 anos, para você ter uma ideia. E eu aprendi muito com diversos segmentos de negócios. Tá? Hoje a realidade é muito diferente daquela. Então, o que eu sugiro para quem está começando, obviamente, é querer e gostar de operações de RH. É uma pessoa que esteja voltada a atingir resultados e muito direcionada a números e muito direcionada a resultados mesmo, assim. Por quê? Porque o trabalho vai exigir. O trabalho o trabalho hard da área de operações de RH vai exigir essa mentalidade mais analítica, ok? Porque com a mentalidade analítica você gera consistência, você gera acuracidade naquilo que você produz, ok? Os seus processos têm que estar muito bem definidos. Então, a pessoa que quer conhecer das áreas de operações de RH tem que saber flutuar entender quais são esses processos. Tem que ter uma mente muito também aberta a sistema. E é uma mente sistêmica a sistemas. É diferente, por exemplo, você conhecer muito bem de legislação trabalhista, ok? Você vai flutuar muito bem nas áreas de relações trabalhistas e entender, por exemplo, a funcionalidade de um sistema de folha de pagamento. Mas ter uma mentalidade sistêmica vai te trazer uma visão mais ampla e holística de processos,
entende? Estudar essas metodologias também ajudam, né? Metodologias ágeis, Scrum, Kanban, OKRs, isso vai te ajudar a gerar indicadores que são tão importantes nessa área, não é? Existem vários players no mercado que podem ajudar a pessoa a se desenvolver dentro disso, tá? Então, essa é a minha dica. Primeiro, gostar, ter uma mente aberta a gerar resultados, a conhecer novos sistemas e ter uma mente sistêmica, né? Uma pessoa totalmente voltada a atingir resultados, a números, né? Mas que também não perca essa essência, né? que eu chamo e volto a falar e vou falar, que é o tato com as pessoas, cara. Isso não pode ser deixado de lado. A operação de RH tem um papel fundamental nisso. À medida que as áreas de negócio vão se distanciando cada vez mais para darem, obviamente, sustentação aos líderes de negócio, operações de RH, ele tem que estar ali, no dia a dia das pessoas. Okay? Ótimo, Fábio. Última pergunta. Como é que você vê o movimento que algumas empresas estão fazendo de transferir folha de pagamento e até remuneração e benefícios para a área de finanças? Na tua visão como um especialista, quais são as possíveis consequências para as empresas e talvez até para as pessoas que trabalham nessas empresas? Eu dividiria essa sua pergunta em duas respostas, Eduardo. Primeiro, são modelos de negócios, né, que vão definir essa estrutura. São culturas de empresas que vão definir essa estrutura. Eu já trabalhei nas duas frentes, reportando a finanças e reportando a RH. Quando essa área de operações de folha de pagamento e gestão das políticas de RH, administração de benefícios, eu incluiria mais segurança e medicina do trabalho e relações sindicais, tá? Isso tem a ver também, algumas empresas, quando não tem áreas definidas, estão dentro da operação de RH. Estão abaixo de finanças, isso tende a dar um sentido muito mais financeiro. E que faz sentido porque essa área ela gera pagamentos, ela é uma área que gera pagadoria. Então, muitas empresas confundem esses cenários por ser uma área que gera pagamentos de pagadoria, ou por mera alocação do recurso, ou por um controle orçamentário, ou controle de headcount, acabam alocando toda a estrutura que eu te falei agora de recursos humanos, de operações de recursos humanos debaixo de finanças. Eu penso que o lado pagadoria, ok, né? Talvez faça algum sentido a estrutura que gera o cálculo. E aí gera o cálculo e faz, então, toda a interface de finanças, ok? Mas quando tem, dentro da operação de RH, o employee relation, a relação com as pessoas, ainda que esteja abaixo das estruturas de finanças, se não tiver dotted, se não tiver uma linha pontilhada de RH, tende a ser uma administração muito fria, muito distante, tá? E muitas vezes as pessoas vão buscar, os funcionários vão buscar esse recurso dentro das áreas de negócio e não vão ter a resposta na mesma velocidade, e não vão ter a resposta, talvez, desejada. Então, eu não digo para você que eu sou a favor de uma ou de outra, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, estando uma ou outra, os processos devem estar muito bem definidos. Então, o que tange a relação de empregado, ao contato com o empregado, ainda que seja dentro de uma estrutura de shared services ou de HR service, tem que estar muito bem desenhado o que vai ser escopo de trabalho financeiro e o que vai continuar sendo responsabilidade das áreas de RH, ok? Por exemplo, e sou muito específico em falar, dentro da relação de empregados, a gestão das políticas de RH, ela não deve estar em finanças. O
o employee relation, a relação com o empregado no dia a dia, ela não pode estar em finanças. A relação sindical, o EHS, né, o Medicina e Segurança do Trabalho, não pode estar em finanças, de forma alguma. Okay? Isso tem que continuar abaixo das estruturas de RH. Para que tenha velocidade, para que tenha ganho. Até que para que o negócio possa medir o que a gente começou a contar lá no começo, né? Dá importância à área de operação de recursos humanos. Como é que se dá a importância? Dando visibilidade a esses processos. E esses processos não é core business de finanças. Entende? O que é core business de finanças? O que vai dar visibilidade a finanças? Né? Um bom planejamento financeiro, né? A acuracidade nos livros contábeis, os investimentos que a companhia faz, isso é core business de finanças. Pagadoria de folha não é core business de finanças. Entende? Então isso não vai dar impacto nem ao profissional, talvez gere uma frustração, né? E também não melhora o seu employee experience. Você me perguntou de remuneração, estou te devendo uma resposta. Remuneração, então, Edu, nem pensar. Remuneração e benefícios, nem pensar. Essa é uma área que tem que estar. Algumas empresas inserem isso dentro do COEs, do Center of Expertise, que para mim faz todo sentido, né, manter dentro das áreas de expertise, ou diretamente dentro de uma estrutura matricial, reportando para uma estrutura, um head de CIB, um head de RH que seja. Tá? A área de compensation ela é extremamente estratégica. Ela é extremamente estratégica. Ela é quem vai cuidar e definir toda a sua estrutura salarial, quem vai tornar o seu pacote, né, de remuneração atrativo e com base nisso reter e manter e atrair os melhores talentos, ok? É quem vai desenhar seus processos e planos de incentivo de curto e longo prazo, é quem vai desenhar seus planos de incentivo de vendas, né? Ou que sejam bônus sazonais, né? Awards sazonais. Esse profissional, ele é um profissional totalmente linkado e antenado ao mercado. E ele cada vez mais suporta essas áreas do negócio quando há essa necessidade. Por exemplo, uma área de remuneração, uma área de recrutamento e seleção, o Talent Acquisition, não deveria fazer uma oferta sem antes consultar um CIB, entende? Por quê? Porque o CIB ele é o que vai fazer a leitura daquele job description, daquela descrição, e mapear o mercado e dizer para o Talent Acquisition, veja, por mais que o budget desse gestor, né, seja limitado, esse profissional ele no mercado ele é assim que ele é remunerado. Então repense de repente o seu posicionamento e se a gente não deveria criar aí alguns steps ao longo da carreira dessa pessoa dentro da companhia ou criar até mesmo uma grade salarial específica, tá certo? São os famosos moscas brancas que no mercado existe e não tem como você remunerá-los de forma diferente. Eu trabalhei numa empresa de biotecnologia. Eu tinha um físico que era um bioinformata. Como remunerar esse cara? Entende? Primeiro que é uma carreira super nova aqui no Brasil, né? Tem pouco mais aí de 10 ou 15 anos e eu conheço poucas universidades que dão essa especialização aqui no Brasil, né? Eu acho que a USP é uma delas, para você ter uma ideia. Então, assim, é o cara de sistema dentro de um processo de biologia. É o cara que acelera a leitura do DNA, do RNA. É um cara ligado totalmente à pesquisa científica, entende? Então não é um biólogo, simplesmente, não deveria ser remunerado, ou como um físico, entende? Então tem esse tipo, estou te dando um exemplo, desculpa, mas a ênfase que eu quero dar é o quão esse profissional é estratégico e ele tem que estar realmente focado nesse lado do mercado e também focado no atendimento e como profissional, como expertise, atender as áreas do negócio. Muito bom, Fábio. Gostei bastante dessa nossa conversa. Acho que você Obrigado. trouxe inputs, informações, insights. Eu que agradeço. Que vamos
contribuir muito para as pessoas que estão nos assistindo pensarem um pouco sobre operações de recursos humanos, conhecerem a área e aí até porventura se interessarem em seguir carreira na área, né? Então eu quero te agradecer pelo seu tempo, quero deixar aqui um pequeno espaço para você, se você quiser fazer alguma consideração final. Bom, na verdade, novamente, agradecer você por essa oportunidade, por essa vitrine, por esse tempo e, de novo, falar de uma disciplina ou disciplinas, né, de RH que eu sou apaixonado e o quão sou suspeito de falar sobre elas. Assim. Enfim, eu imagino que você deva deixar em algum momento esse vídeo disponível, mas, enfim, se as pessoas quiserem manter algum contato, Edu, comigo, e nem que seja para um bate-papo qualquer ou uma pergunta qualquer, eu estou super disponível, meu perfil no LinkedIn está aberto a isso, a network, seja qualquer que seja a pergunta, a interrogação, eu estarei disponível para participar. Pode ficar tranquilo. E para aprender também. Né? Pode ficar tranquilo, Fábio. Todos os vídeos que a gente tem feito, a gente sempre tem colocado embaixo na descrição, tanto do YouTube quanto das minhas postagens do LinkedIn, o teu perfil, justamente para isso, para que você troque uma ideia com as pessoas que queiram saber mais sobre o seu trabalho, tá? Eu te agradeço pelo seu tempo. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Se você gostou, curta e compartilhe. E até o próximo. Obrigado.